verso de número 37. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: pois nada é impossível para Deus. Será que você pode repetir isso? Pois nada. Mais uma vez. Quantos creem nessa palavra, amém? Senhor, obrigado. Nós estamos diante da Tua verdade. A Tua palavra é a verdade. Quando nós lemos e entendemos que nada é impossível para Deus, nós entendemos que nada, absolutamente nada, é impossível para o Senhor, Pai. E nós estamos diante aqui de várias causas impossíveis. E nós clamamos ao Senhor: entra com a Tua providência sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Dando uma introdução rápida para você daquilo que nós falamos na quarta passada, Jeremias, ele vai descrever no capítulo de número 32, no verso de número 27, ele vai dizer assim, ó: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Quando você vai entender a soberania de Deus, o poder de Deus e a glória dele, a Bíblia vai dizer em Isaías que ele pegou toda a água da terra como conchas. Ele fez uma concha e pegou toda a água da terra, irmão. A Bíblia vai dizer que todas as estrelas do céu ele conhece e as chama pelo nome. Deus, ele é soberano. Deus é grande. Deus, ele não necessita hoje, por exemplo, da minha e da sua presença aqui para poder realizar um milagre. Ele não precisa da nossa fé, ele não precisa da nossa força. Deus, ele é absoluto, poderoso, soberano, grandioso. E ele faz uma pergunta: por acaso tem alguma coisa que é difícil demais para mim? Aquele que criou a terra com as palavras que saem da sua boca. E disse Deus: haja luz, e houve. A Bíblia vai dizer que ele disse e haja luz. A Bíblia vai dizer que com a palavra que saiu da sua boca, ele criou as coisas que são visíveis e invisíveis. Ele não precisou estalar os dedos, ele não precisou bater palma 3 vezes, ele não precisou dar 3 pulinhos. Ele simplesmente liberou uma palavra: haja luz, e houve luz. Apocalipse vai dizer que aquele que era e que há de vir, aquele que é o Todo-Poderoso, ele virá e ele voltará, e ele vencerá o diabo e os seus anjos. Ele derrotará Satanás com as palavras que saem da sua boca. A hora que ele abrir a boca, pronto, acabou a guerra do Armagedon, acabou toda a guerra. Só quando ele abre a boca tudo muda. Nós estamos diante da palavra dele, e quando ele fala, é como se algo começasse a mudar dentro do teu coração. É como se a palavra fosse uma semente lançada, e o teu coração é o solo. E quando essa semente cai num solo pronto, apropriado, aquilo começa a criar vida, começa a germinar, e algo começa a nascer dentro do teu coração. Essas quartas-feiras servem para isso, serve para que a palavra seja depositada dentro do teu coração, algo comece a brotar dentro de você, que você comece a ter convicção: o Deus que falou que faria, ele vai fazer. O Deus que prometeu é o Deus que realiza. Se ele fez na vida da Sandy, ele fez na vida do Fabrício, com certeza ele vai fazer na vida da Teté, com certeza ele vai fazer na vida do fulano, do ciclano, com certeza ele vai fazer, porque se ele fez na vida de um, ele tem poder para fazer na minha. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? É uma semente que está sendo liberada do altar. É uma semente que está sendo liberada como uma palavra de vida sobre você. Ele está dizendo, Zacarias capítulo 8, verso de número 6: assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem é que diz, irmão? Quem é que diz? É o Senhor dos Exércitos que está dizendo. Mesmo que isso pareça impossível para os remanescentes deste povo naquela época, será impossível para mim? Declara o Senhor dos Exércitos.
Ainda que seja impossível para você sustentar a tua casa, restaurar o teu casamento, ainda que seja impossível para você pagar uma conta que você já não acredita mais, ainda que seja impossível para você restaurar o teu ministério, ganhar uma causa na justiça, ainda que seja impossível o teu filho sair das drogas, eu creio num Deus que Ele faz o impossível, Ele realiza milagres, Ele transforma todas as coisas, Ele restaura sonho, ministério, Ele transforma água em vinho, Ele muda a realidade, Ele coloca a moeda na boca do peixe, Ele muda o diagnóstico. Ele chega diante do velório e Ele diz: levanta e anda, porque aonde eu chego o velório acaba. Irmão, você tem que se alegrar, você tem que pular, você tem que celebrar, porque o Deus que faz o impossível está aqui. Não tem como não se emocionar. Existe alguma coisa difícil demais para mim? Ainda que pareça impossível para vocês, nada é impossível para Deus. Nada é impossível. E entendendo tudo isso que eu estou falando para você, nós chegamos na história de um homem chamado Josué. Deus chama Josué e fala assim: eu tenho uma missão para você. Josué capítulo 6, verso de número 3 ao 5, ele vai dizer: marche uma vez ao redor da cidade. Eles precisavam conquistar uma cidade chamada Jericó. Aquela cidade ela era fortificada com muralhas. Existia uma grande muralha. Aquela cidade se gabava das suas muralhas. Ninguém entrava e ninguém saía sem a autorização de quem estava no portão. Deus fala para aquele homem: Josué, seja forte e corajoso. Vocês vão invadir Jericó. Vocês vão derrotar Jericó. Irmão, não tinha tanque de guerra, não tinha bobcat para derrubar aquelas muralhas, não tinha marreta. Aquela marreta sexta-feira, sabe Wagner, aquela marreta sexta-feira, não tinha. Irmão, como é que eles vão derrubar as muralhas? A Bíblia vai dizer que quando eles saem do Egito, nem espada e nem armas eles tinham. Imagina um povo olhando para uma muralha que nunca foi derrubada, nunca foi destruída. Deus chama Josué e fala assim: vocês vão lutar contra essa cidade e vocês vão vencer. Como pode, irmão? É impossível. Então Deus vai dar uma direção: vocês vão marchar ao redor da cidade com todos os homens armados. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar aonde estiver. É uma situação que parece loucura. De verdade. Imagina Deus falar para você assim: vai na empresa que você quer trabalhar, não precisa mandar currículo, só que você vai lá e você vai ficar dando 6 voltas. Durante 6 dias você vai dar uma volta por dia naquele lugar. Presta atenção, irmão, você vê como é loucura que eu estou falando. Porque quando a gente lê na Bíblia parece bonito, mas imagina você na vida real. Imagina, pastor Igor, você quer mudar de casa, aí você vai na casa que você quer morar. Aí o cara vai ver o pastor Igor dando volta na casa, com o braço assim, que ele é meio tortinho ainda, mas tá melhorando. Ele dá a volta num dia, no outro dia ele volta lá, junto com a Annalise e com a Camila, dá mais uma volta na casa. Aí no outro dia ele volta e dá mais uma volta. Irmão, se você mora naquela casa, qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Vai chamar a polícia, principalmente pela cara do humilhante. Preocupa. São 6 dias fazendo isso. No 7º dia, sabe o que eles tinham que fazer? Dar 7 voltas no 7º dia. Fazer isso 7 vezes. Uma vez a cada 6 dias, durante os 6 dias. E no último dia, 7 voltas. Imagina você dando 7 voltas aonde você quer trabalhar. Imagina você dando 7 voltas aonde você quer abrir a sua empresa. 7 voltas aonde você quer atingir um território, viver aquilo que Deus tem para você. E depois que terminasse a 7ª volta, eles tinham que dar um grito, tocar as trombetas e dar um grito. E aí sim, as muralhas cairiam. Presta atenção numa coisa interessante. Se a muralha cai para esse lado, mata todos os israelitas. Se a muralha cai para o outro lado, mata todo mundo da cidade, destrói a cidade, ninguém mais entra.
Então o interessante é que ela não vai cair para esse lado nem para aquele lado. O interessante é que Deus vai abrir o chão, Deus vai abrir um buraco, e as muralhas vão cair para dentro. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você que se você entender o mundo espiritual e entrar na onda daquilo que o espiritual está chamando, Deus traz à existência coisas que não existem. O natural é o muro cair para cá ou cair para lá. Deus está dizendo para você, nem para lá e nem para cá, vai ser para dentro. Aquilo que eu vou fazer na tua vida não é igual aqui, não é igual lá, é diferente. É algo nunca visto, é algo nunca vivido, é algo nunca experimentado. Às vezes a sua expectativa é, se eu for para esse caminho vai acontecer isso, se eu for para aquele caminho vai acontecer aquilo, se eu fizer de tal forma eu já sei, porque eu já vi que vai acontecer assim. Mas o que Deus está dizendo para você é o seguinte: se você me obedecer, se você não ter medo, se você entender o propósito, não vai ser nem para lá e nem para cá, vai descer como nunca antes. Ninguém nunca viu isso acontecendo, vai acontecer na sua vida. Ninguém nunca imaginou que isso aconteceria. Sim, vai acontecer na sua. Então, a primeira coisa para que você entenda, ele precisava conquistar essa muralha, ele precisava conquistar esse território. Só que a história não começa aqui, a história começa em Josué capítulo 1. O verso de número 9 vai dizer assim, ó: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Irmão, se Deus chama Josué e fala assim, ó, seja forte e corajoso, significa, dá a entender que ele estava com medo, sim ou não? Se Deus está falando assim, ó, seja forte e corajoso, não se apavore, você não vai falar isso para uma pessoa que está feliz, você vai falar para isso para uma pessoa que provavelmente está apavorada, sim ou não? Só que é interessante que isso que eu estou falando para você confirma no verso de número 17 e 18, que vai dizer assim, ó: como obedecemos totalmente a Moisés, assim obedeceremos a você. O povo está dizendo para Josué: somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente, o que está escrito lá? Somente. Então Deus está liberando uma palavra para Josué: seja forte e corajoso. Agora o povo está liberando uma palavra para Josué: seja forte e corajoso. Ou seja, dá a entender que ele estava morrendo de... Vocês estão comigo? Dá a entender que ele estava morrendo de... Porque o céu precisou dizer, a terra precisou dizer. Ou seja, era reconhecido tanto no céu quanto na terra que existia um medo dentro do coração de Josué. E o medo, ele tem o poder de interferir no milagre que Deus tem para a sua vida. Existem pessoas aqui que estão com medo, não tem vivido o impossível, porque tem medo dentro do coração, tem medo de tentar de novo, tem medo de se lançar mais uma vez. Pastor, eu não vou tentar de novo, eu não vou me lançar mais uma vez, porque eu já me machuquei. O meu casamento é impossível, pastor. Não, irmão, seu casamento não é impossível, pastor, é que eu não quero tentar de novo, porque eu estou com medo. O medo, ele é tão danoso, ele é tão preocupante, que em Gênesis capítulo 3, verso de número 10, coloca na tela para mim, por favor. Gênesis 3, verso de número 10, olha o que vai dizer: e ele respondeu, aqui é Adão: eu te ouvi no jardim e fiquei com... porque estava nu, e por isso eu me escondi. O medo te faz se afastar de Deus. O medo faz com que você corra atrás dos arbustos, se esconda suas fraquezas daquele que pode resolver os seus problemas. O que Deus está falando para Josué é o seguinte: as muralhas vão cair, o milagre vai acontecer na tua vida. Não existe impossível sobre a tua história, meu irmão. Não existe impossível sobre a sua vida. Mas o medo pode fazer você se esconder daquilo que Deus tem para você. O medo pode te afastar daquilo que Deus tem para a tua história, daquilo que Deus tem para a tua família. Então Deus te trouxe aqui hoje para liberar uma palavra para você. Não tenha medo, volta aonde você estava, volta a fazer aquilo que você fazia, porque Ele lança fora todo medo. O amor de Deus lança fora todo medo. Jesus é o amor de Deus liberado. Ele libera você para prosperar, Ele libera você para viver, Ele libera você para viver o extraordinário. Deus está lançando fora o medo nesse lugar.
Levanta a tua mão, declara isso. Eu creio. Fala assim, tchau medo. Venha o que vier. Eu creio, eu creio, eu creio. Eu vivo do meio. Não permita que o medo te pare. O Senhor te trouxe aqui para dizer: não tenha medo, seja forte e corajoso. Fui eu que te ordenei, fui eu que te separei para o ministério, fui eu que te escolhi no ventre da tua mãe, fui eu que te chamei para perto de mim. Não são os homens, não é a opinião das pessoas, não é o que estão dizendo sobre você, é a palavra que foi liberada do céu sobre a tua história, irmão. Josué, não tenha medo, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você também. Simplesmente creia, seja forte, corajoso, não temas, não temas, não temas. Vocês estão entendendo ou não? Ah, irmão, tô quase pulando aqui de cima. Por que a gente está com medo? Por que a gente tem medo? Isso aqui é para mim agora. Isso aqui é pro Vince, é pro pastor Igor, pastor Leandro, Lucão, pastora Bruna. Por que a gente está com medo de mudar de prédio? Como assim, pastor? Mudar de prédio? Acabamos de chegar. Mas se Deus liberou uma palavra, as muralhas vão cair, irmão. E nós vamos avançar mais e mais. Por que a gente está com medo? Por que você está com medo da conta de amanhã? Deixa eu falar um negócio para você aqui, olha para mim. Por que você está com medo das coisas não acontecerem na tua vida? Não foi Deus que falou que faria? A mensagem começa dizendo: você vai fazer isso, isso e isso, e as muralhas cairão. As muralhas vão cair. As muralhas já caíram em nome de Jesus nesse lugar. As muralhas não permanecerão de pé na tua história. A única coisa que você precisa fazer: seja forte e corajoso, não temas. Não tenha medo das ondas, não tenha medo da tempestade, não tenha medo do que as pessoas pensam, irmão. Se tiver que recomeçar, recomeça. Se tiver que fazer de novo, faz de novo. Se tiver que se humilha mais uma vez. Mas não tenha medo de obedecer aquilo que Deus está falando com você nessa noite. Não tenha medo. Deixa eu te falar uma coisa: foi Deus que te chamou para o ministério, não foi homens. Não tenha medo de continuar. Não tenha medo de viver o que Deus está falando. Amém? A segunda coisa que você precisa entender no processo, para que o milagre aconteça e para que o impossível se torne possível. Josué capítulo 6, verso de número 10. Josué, porém, tinha ordenado ao povo. Existe uma ordem. E a ordem que foi liberada, essa ordem, ela é muito profética, ela é muito profunda. Porque tem pessoas que não estão vivendo o impossível porque não estão vivendo essa ordem. E a ordem é a seguinte: não deem o brado de guerra, não levantem a voz e não digam palavra alguma, até o dia em que eu ordenar. Então vocês gritarão. Irmão, imagina só. Josué chama todo o povo e diz assim: nós vamos dar 6 voltas, e no 7º dia nós vamos dar 7 voltas. E vocês vão gritar, tocar as trombetas, e as muralhas cairão. Só que eu preciso que vocês façam algo. Durante esses dias, não falem uma palavra, não abram a boca, não digam nada dentro da sua casa, não digam nada dentro do arraial, nem fora do arraial. 7 dias de silêncio, todo mundo calado. Eu não quero ouvir a voz de ninguém. Pastor, por que Josué dá essa ordem? Porque provavelmente, irmão, no processo,
quando eles começassem a dar as voltas, alguém ia falar no meio do povo: eu acho que isso não vai dar certo. O que vocês acham? Qual que é a sua opinião sobre isso aí? Cara, e se esse muro cair para esse lado? E se o muro cair para o outro lado? O que vai adiantar? Cara, não vai dar certo esse negócio de muro não. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você, irmão, que tem coisas que você não precisa falar. Tem coisas que você não tem que falar para ninguém. Tem coisas que Deus está falando para você: cara, se cala um pouco, silêncio um pouco. Porque quanto mais você fala para as pessoas, mais elas vão desacreditar você. Vocês estão entendendo, sim ou não? Quanto mais você abre a tua vida, quanto mais você fala dos seus planos, dos seus projetos, quanto mais você fala dos sonhos que você está tentando restaurar, quanto mais você abre a tua boca para poder falar daquilo que Deus tem soprado dentro do teu coração, maior é o número de pessoas que vão dizer para você: eu acho que isso não vai dar certo. Quer saber? Eu nunca vi nenhuma muralha caindo. A gente não tem trator, a gente não tem caminhão, a gente não tem nenhum maquinário aqui para derrubar esse muro. Você acha que esse muro vai cair com um grito? Então vamos gritar agora para ver, vai, grita 2, 3, vamos fazer um teste. E nada acontecia. Então tem coisas, irmão, que você tem que se calar. Tem momentos que você tem que fazer silêncio. Provérbios vai dizer no capítulo de número 28: há poder na palavra que sai da sua boca, poder para dar vida e morte, bênção e maldição. Existem milagres que Deus já liberou sobre a tua vida, mas a tua própria boca tem matado esses milagres. A tua própria boca tem destruído aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Deus está dizendo para você: você vai ser um grande pastor, uma grande pastora. Aí a sua boca diz: eu? Imagina, quem sou eu? Eu nunca. Para de graça. Deus está liberando palavras de que você vai ser um grande ministro de louvor, uma grande ministra de louvor, que você vai rodar o Brasil, que você vai viver grandes coisas. Aí você diz: eu não, isso aí deve ser para outra pessoa, eu não sou ninguém, eu não sou nada. É uma falsa modéstia, é uma carência que há dentro de nós, uma necessidade de ser aprovado o tempo inteiro, onde as pessoas têm que ficar te validando e te aprovando toda hora. E aí Deus libera uma palavra de bênção e você destrói a palavra de bênção. Por isso que é momentos que é necessário se calar. Deus está dizendo para vocês aqui: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se alguém falar alguma coisa para você sobre o seu casamento, sobre a tua casa, sobre os seus negócios, sobre as suas finanças, sobre o teu ministério, sobre o teu chamado, você vai dizer: Deus vai realizar e ponto final. Mas como vai ser? Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, Deus vai fazer milagres. Deus vai realizar, ponto final. É Ele quem faz, é Ele quem realiza, é Ele quem cuida. Não sou eu, é Ele. Então nós precisamos fazer silêncio. Repita comigo: silêncio. Não fale daquilo que Deus tem gritado dentro do teu coração, porque no meio do acampamento alguém vai se levantar para dizer: esse negócio vai dar errado. E essa situação vai contaminar o teu coração. E o seu coração contaminado vai te jogar de volta para o medo, vai te jogar de volta para a inquietação. E você vai parar de acreditar naquilo que Deus tem para a sua vida. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? É uma mensagem muito simples, muito prática. Mais 2 minutos e eu vou terminar aqui agora. Josué capítulo 6, verso de número 20. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Repete comigo: ao som das trombetas. Mais uma vez: ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Entenda uma coisa: o que derrubou o muro não foram coisas visíveis. O que derrubou o muro foram coisas invisíveis. Você não vê o barulho do grito, você não vê e não enxerga o barulho da trombeta. Deus está falando para você: tire a tua expectativa e os teus olhos de coisas visíveis, de coisas palpáveis. Se você quer viver o impossível, se você quer acessar o milagre que Deus tem para a sua vida,
Não condicione o teu coração àquilo que é visível, mas direciona o teu coração para aquilo que é invisível, aquilo que não se vê. Porque aquilo que é invisível é acessado através de coisas que são feitas aonde ninguém vê. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta e busca ao Senhor no secreto, aonde ninguém te vê. E em secreto Deus te responderá, Ele te recompensará. É o invisível que torna visível as coisas. É o invisível, é aquilo que você faz aonde ninguém está vendo. É no silêncio. É aonde as pessoas não enxergam que Deus está realizando um milagre. Você não precisa de um carro melhor, de uma casa melhor. Você não precisa de uma namorada, de um namorado. Você não precisa de um casamento. Você não precisa ter filhos. Você não precisa ter dinheiro. Você não precisa daquilo que é visível para experimentar o invisível de Deus. Mas o invisível na tua vida faz com que aquilo que é visível comece a aparecer. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando? Às vezes o que você está fazendo é lutando a guerra com as armas erradas. Às vezes a tua expectativa está em coisas erradas. Se você lutar com as armas certas, o invisível gera o visível. Mas o visível não tem poder para gerar aquilo que é invisível. Exemplo, o dinheiro ele é visível, mas ele não gera contentamento dentro do teu coração. Contentamento é invisível. Mas se você tem contentamento dentro do teu coração, se você é feliz com aquilo que você tem, o invisível gera aquilo que é visível. Vocês estão entendendo ou não? O que Josué precisava entender, que o que iria derrubar o muro naquele lugar não eram armas de guerra, não eram coisas palpáveis. O que ia derrubar o muro naquele lugar era uma palavra chamada obediência. Você quer viver o milagre de Deus? Obedeça aquilo que Deus está falando dentro do teu coração. Você quer viver o milagre de Deus? Seja obediente na presença dEle. Porque a obediência que é invisível vai começar a trazer existência coisas que não existem. Vai começar a trazer existência aquilo que você não via. A sua atitude invisível vai começar a gerar coisas palpáveis nessa terra. A sua atitude de se levantar, orar, jejuar, de começar a se consagrar na presença de Deus, vai começar a materializar coisas na sua frente. Deus vai começar a liberar coisas proféticas na tua frente. Vai se materializar aquilo que Deus tem para a tua vida. Se coloca de pé em nome de Jesus, se você crê nessa palavra. Vamos lá, para eu orar com você. Jesus, ele está com os discípulos e existia uma grande multidão de aproximadamente 25 a 30 mil pessoas, 5 mil homens fora mulheres e crianças. Imagina o cenário. Jesus chamando um dos discípulos e perguntou: e agora, o que a gente vai fazer? Vírgula, sabendo Jesus já o que iria fazer, questionou um dos discípulos. Então um dos discípulos diz: 200 denários não seria suficiente para alimentar tanta gente. O outro vem e diz: Senhor, libera o povo, manda o povo para casa para que eles possam comer. Não tem lugar aqui ao redor para a gente poder comprar tanta comida. Aí chega um menino e fala assim: ó, aqui tem um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para uma multidão? E Jesus pegou os pães e os peixes, e ele deu uma ordem. Você precisa entender exatamente como diz o texto.
Jesus pega os pães e os peixes. Aí ele fala assim, ó, para os discípulos. Ele chama os 12 e fala assim, ó: vão e comecem a colocar as pessoas para se sentarem, de 50 e 50. Irmão, quantas pessoas tinham aproximadamente lá? De 25 mil a 30 pessoas, 30 mil pessoas. Jesus estava assim, ó, separe eles em grupo de 50. Só que na reunião que tinha acontecido com os discípulos e com Jesus, os caras sabiam que tinha 5 pães e 2 peixinhos ali na mesa. Imagina só a vergonha que seria. Os caras falando assim, ó, senta aqui, vai. 1, 2, 3, 4, 40, 30, 50. Montou um grupo. Certeza que um discípulo olhava para o outro e falava assim, cara, que vergonha que nós vai passar aqui hoje. Porque só tem 5 pães e 2 peixinhos ali. Mas aí o que eles fazem? Mais um grupo, 3, 4, 5, 7, 10, 50. Mais um grupo, 50. Irmão, quanto tempo você acha que levou para eles juntarem os grupos? Eram 12 homens com aproximadamente 25 a 30 mil pessoas, separando em grupos de 50. Pastor Igor é bom de matemática, faz essa conta para nós. Brincadeira, Pastor Igor. Peguei pesado demais agora. Qual é o tempo que eles levam? Nesse período, desse tempo que eles levam, o que é que passa na cabeça dos discípulos? Cara, se der errado, esses caras aqui, eles vão ficar furiosos. Você já viu alguém com fome, irmão? Pessoa com fome é chata, sim ou não? Sim ou não? Anda com o Ivan pra você ver, parece que tá com fome toda hora. É um negócio doido. Pessoa com fome. Você acha que as pessoas que estavam ali vendo Jesus eram pessoas boazinhas? Era nada, irmão. No meio daqueles caras, provavelmente tinha um assassino ali, tinha uns caras loucos ali. Aonde tem multidão tem problema, irmão. Só que eles tinham que separar o grupo e eles sabiam que na mesa só tinha 5 pães e 2 peixes. Aí olha que Jesus fala para eles depois que eles separaram. Jesus vai falar assim para eles: e levantando o pão aos céus e tendo dado graças, entregou nas mãos dos discípulos. Jesus não entregou na mão da multidão o pão, Jesus entregou na mão dos discípulos. Agora imagina 12 homens com 5 pães e 2 peixinhos na mão, olhando para uma galera. Certeza que os caras falaram, cara, no primeiro 50 aqui vai acabar esse pão e a gente vai ser espancado. Não vai dar nem tempo de chegar lá no último. Os caras vão ficar doidos com nós. Só que eles não podiam ter medo, porque aquele que liberou a palavra é fiel para cumprir. A primeira coisa que eu falei para vocês aqui, não tenham medo. A segunda coisa, independente daquilo que você está vendo, não comente sobre aquilo que você está vendo. Confie no Senhor. E entenda uma coisa, quando você dá graças àquilo que Deus te deu na sua mão, o invisível se torna visível. Enquanto eles começavam a partir o pão, preste atenção, eles pegavam um pedaço do pão, entregavam na mão de alguém, Deus te abençoe. Na hora que eles viravam, o pão estava inteiro de novo. Acho que vocês não entenderam. Eles estavam com o pão na mão, eles partiram o pão, entregavam na mão de uma pessoa e diziam, Deus te abençoe. Quando eles voltavam, o pão voltou de novo. Aí eles partiram, entregaram de novo. Na hora que eles voltaram, o pão está de novo. Eles provavelmente começaram a olhar um para o outro. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? O Deus que faz milagre acontecer, o Deus que realiza o invisível, o Deus que pega o pão, parte, entrega e ainda sobra 12 cestos de pães cheios. É esse Deus que está aqui. Pastor, o que é necessário fazer? Não tenha medo, irmão. Não tenha medo da palavra que você recebeu. Simplesmente pega o pão, parte o pão e entrega. Deus vai ser responsável por multiplicar. É Ele que vai fazer. Se existe alguma causa impossível na sua vida, eu quero chamar os pastores aqui na frente. Nós vamos ungir você nessa noite. Nós vamos colocar as mãos sobre a sua cabeça e nós vamos derramar um óleo sobre você dizendo, não há milagre em nós. Nós só somos o discípulo hoje. Nós só somos aqueles que receberam o pão para entregar nas suas mãos. Mas eu creio que através das nossas mãos o pão vai multiplicar e ainda vai sobrar na tua vida em nome de Jesus. Ainda vai sobrar sobre a tua história. Os pastores podem se achegar aqui. Nós queremos ungir vocês. Se Deus falou com você e se você tem uma causa impossível,